Bora então começar o nosso novo assunto, que vão ser listas, né? Então a gente vai começar a implementar uma lista utilizando arrays. E como eu falei para vocês, o objetivo dessa implementação não é você criar. Obviamente é legal aprender a técnica, né? Acho que é importante, mas acima de tudo, e mais importante, é você entender o funcionamento e perceber como que é rápido para tal ação e lento para tal ação. E aí você vai conseguir decidir melhor sobre o que utilizar em qual situação. Então, qual lista que eu devo de utilizar para a situação A? Para a situação A vale a pena utilizar a lista 1. Para a situação B, a lista 2, por exemplo. Você pode optar e a gente vai ver como trabalhar isso daí. Eu criei uma pastinha para a gente dentro lá dos nossos arquivos fontes, listas, e eu coloquei separado, porque eu quero mostrar com arrays como que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai utilizar arrays. Então, dentro da pastinha aqui de listas, em arrays, a gente vai colocar os nossos arquivos. Vamos começar um arquivo novo. Eu tenho uma ideia de fazer cursos avulsos e os alunos que estão matriculados nesse curso. Então, vamos colocar aqui. Então, primeiro a gente vai ter aluno. A gente vai usar aluno e curso. Aluno, fica bom. Opa, não é P-O-A-E-D. Aí. Beleza. A gente já começa a fazer a nossa classe aluno, fazer algo bem simples, né? Nada para dificultar a nossa vida, a gente quer só para a gente poder utilizar. Então, o objetivo, nesse caso específico e inicial, é a gente começar a entender o funcionamento de um array como um atributo, né? E o que a gente precisa fazer para tratar isso daqui. Começando, então, a nossa brincadeira, penso que a gente poderia colocar um atributo só. Deixa eu ver, um atributo, acho que tá bom, né? Fica menor. Para montar a lista, eu acho que é mais rápido. É só para usar objetos para a gente ver como que fica, né? Vamos encapsular. Private. String. E eu vou colocar aqui o nome do aluno, para a gente ter aí a informação do nome do aluno. Eu acho que essa informação é legal e eu quero utilizar isso daqui já no nosso construtor para facilitar a nossa vida, né? Então, colocando lá como parâmetro de entrada. Agora, a gente vai fazer esse cara ser validado de alguma forma. Por exemplo, o nome não pode ser branco ou vazio. Então, a gente pode pensar em fazer isso daí. Public void set nome. E aí a gente pode fazer aqui um lançamento de exceção, né? Acho que fica mais elegante. E aí a gente entra aqui com um lançamento de exceção. Então, se o nome que eu passar ali no parâmetro for vazio, ponto, is empty, eu vou lançar uma exceção. E é isso daí que a gente vai fazer aqui. O lançar é o throw, é T-R-O-W, né? T-H-R-O-W. Throw. Lançar, exceção. Agora a gente vai criar uma nova exceção, do tipo illegal argument exception. Ilegal argument exception. Acho que essa aqui fica legal. Nome não pode ser vazio. Tá aí, uma exceção lançada. Perfeito. Já fiz um controle aqui para o nome, né? A gente não vai deixar ter nomes vazios. Lanço uma exceção, perfeito. Já vai ter lá o erro quando eu tentar passar um nome vazio. E se tudo tiver certo, diz ponto nome, recebe o nome. Então a gente está utilizando aqui o throw para fazer o throw lançar, né? Em inglês. Então lançar.
e eu estou fazendo aqui a chamada anônima de uma classe, e essa classe se chama Illegal Argument Exception, que é uma exceção de um argumento, né, que ocorre aqui. Tem algum valor inválido, alguma coisa que não é direita. Poderia criar um objeto e passar o objeto aqui, lançar o objeto do tipo Illegal Argument Exception. Mas eu posso fazer essa chamada anônima, a gente viu que não tem problema nenhum, tá tudo beleza. Fica bem bacana, a gente lança agora esse cara. Vou passar agora aqui em cima no construtor o setNome. E aí eu vou pegar o setNome e vou pedir para ele fazer o quê? Passar o valor do nome para dentro, né? Então, para dentro dele, o valor do nome. Beleza, tá aí. Fazer agora um toString, que eu acho que é importante, a gente deve de utilizar. Então, @override. E aí a gente tem um public string toString. E eu vou fazer aqui uma impressão. Vou gerar uma saidinha para a gente, um return. E, não sei, estou pensando como que a gente poderia fazer essa saída. Eu acho que eu vou colocar entre os abre e fecha aqui, vai ficar legalzinho. Acho que isso aqui vai ficar bacana. Deixa eu colocar assim, só para a gente ter uma referência, porque eu vou colocar curso depois, né? Tá bom, né? Simplesinho. Só para fazer uma impressão. Acho que isso aqui já é bem legal, a gente já consegue fazer vários testes importantes. Ah, não fiz o método get. Espera, se a gente precisar do get, aí a gente vai utilizar isso daqui para mexer, para manipular, para fazer qualquer coisa. Se não, não vejo porquê, né? Por enquanto, não vejo porquê. Então, vamos trabalhar em cima dessa ideia daqui. Essa classe daqui já está boa, acho que está legal. E aí a gente pode pensar agora em fazer uma classe para usar isso daqui. Então, no meu curso, eu quero cadastrar os alunos. Então, a gente vai fazer uma classe que representa um curso. Curso. Só deixar ela no jeito, né? Tá aí, ó. Curso. Legal. O que um curso tem? Um curso tem um nome, né? Então a gente pode colocar aqui um private, public, private string nome. A gente já usou nome ali no... Vou mudar, vou tirar aqui o nome e vou colocar a descrição. Só para ficar diferente, porque a gente já utilizou o nome aqui no aluno, né? Então ficou descrição. Só para não ficar igual e não confundir. Então agora a gente tem a descrição do curso e o nome do aluno, né? Acho que a ideia fica boa. Beleza, como que eu posso criar um curso, né? Qual que é a forma de construir? A gente pode seguir a mesma ideia, né? Pegar lá o curso, a gente vai passar como parâmetro de entrada no nosso construtor. Então, a gente vai colocar ele. E a gente precisa validar esse cara. Então, vamos fazer lá o nosso public void set descrição. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou testar para ver. Eu não quero que um curso tenha uma descrição em branco, né? If descrição.isEmpty, se estiver vazia, eu vou lançar uma exceção para a gente reclamar. throw new illegal argument exception. E aí a gente vai falar que a descrição do curso não pode ser
vazia. Um lançamento de exceção aí, só para a gente brincar um pouco. E agora, se passou por isso daí, quer dizer que está tudo certo, diz.descrição, recebe descrição. Acho que é uma regra que, sei lá, na minha cabeça tá boa, né? Bem simplesinha, e eu acho que já resolve. Acho que não tem muita treta isso daqui. Agora a gente pode chamar o nosso set descrição, passando como parâmetro a descrição. Tá aí. Já fizemos a nossa chamada, passagem de parâmetro, tudo bonitinho. Obviamente, esse cara daqui a gente vai colocar um toString para imprimir essa descrição. Então, vamos colocar lá um arroba, override, public string to string. Return. Vou fazer exatamente que nem o outro lá, né? Acho que ficou bem parecido, né? Mesma estruturinha inicial. Por enquanto tá bacana, eu acho que isso daqui resolverá, eu acho que muita coisa do que a gente vai fazer. Então, acho que como ação inicial, essa daqui é muito legal. A gente consegue fazer isso daqui, e aí já vem uma ideia. Eu preciso falar para o meu curso quais são os alunos que estão fazendo ele. Então, eu penso que isso aqui é bem claro para a gente, né? Eu vou declarar um array para esse cara daqui, um array de aluno. Então, aluno, no formato de array, vão ser os meus alunos, e isso daqui, não sei, a gente pode criar aí, sei lá, para começar, cada curso pode ter até 1000 alunos. 100 alunos, tá bom, né? Só para brincar. Aluno, aí. Já criei aqui. Então, eu tenho um atributo chamado aluno, ele é do tipo array, e aí a gente já pode pegar e brincar com esse negócio aqui, eu acho que fica bem interessante. Compilando para a gente ver se tem erro. Esse aqui está certo, esse aqui só para confirmar. Também está tudo ok, e a gente pode fazer uma classe nova aqui para testar o nosso curso. Então, eu vou chamar aqui de usa curso. Mais uma, isso. Beleza. E agora eu vou testar, né? Então, a gente vai iniciar o nosso processo de teste aqui. A gente vai fazer várias brincadeiras para verificar o funcionamento do que a gente montou. Então, vamos começar a testar as nossas classes. Primeira coisa, eu vou fazer um teste de criar um aluno para a gente ver. Então, eu vou fazer aqui, aluno 1 igual a new aluno, abre e fecha parênteses, e o nosso construtor exige aqui um nome. Sei lá, vou colocar aqui, Robervaldo. Nosso aluno Robervaldo. Está aqui o Robervaldo. Vamos imprimir para ver como que sai esse negócio. System.out.println, e eu vou mandar imprimir o A1, nosso primeiro aluno. Vamos testar para ver se o aluno está ok. Compilou, não deu erro, funcionou, rodou. Oh, que legal. Até aqui, aula de PO básica, né? A gente está chovendo no molhado, não tem nada de diferente, né? Só que a gente tem aí a possibilidade de colocar um array para alunos dentro de curso. Então, vamos criar aqui curso. Fale um curso que você gostaria de fazer. Curso 1. Mitologia. Nossa senhora, não sei porquê. Vamos falar aqui, ó. Curso de mitologia baiana.
para ninguém pensar que eu estou falando de alguém ou de alguma coisa. System.out.println, e aí a gente vai imprimir o nosso curso 1. Vamos ver o que acontece aí. Não, mas é culinária do quê? Curso culinário é normal, tem que ter curso culinário alguma coisa, senão fica muito comum. Acha mais nome que a gente vai precisar. Vamos rodar aqui, olha lá, curso de mitologia baiana. Legal. Então a gente vai ver aí os mitos lá na Bahia. E agora, eu posso adicionar cursos, eu posso adicionar alunos separados, mas o que me interessa, já fica bom. Eu acho que estão pegando muito no meu pé por conta da cor verde hoje, mas tudo bem. Estão falando que eu vou para outro lugar aí, ó. Isso daí já é indicação que eu estou muito ruim mesmo. Vamos adicionar aí um curso. Tem alunos, vamos colocar os alunos dentro dos cursos, né? Vamos fazer aí para a gente ver o que acontece. A gente pode fazer de várias formas. Eu vou fazer aqui de uma forma para a gente ver. A primeira forma, e eu acho que a forma culinária viral, somos nós o alimento, né? Eu vou pegar aqui o curso 1 e vou falar para ele como que é o nome do meu array. Meu array se chama alunos. E aí eu posso acessar diretamente, né? Então eu vou colocar alunos na posição 0. Eu vou atribuir aqui o aluno 1. E aí eu vou mandar imprimir novamente o meu cursos. E a gente vai ver o que aconteceu. E aí compilei, rodei, e não apareceu o bendito do curso. E faz total sentido não aparecer, né? Por que que faz total sentido? Porque na hora que a gente mandou imprimir, transformar em string, a gente só colocou para ele imprimir esse texto daqui. E não vai ter mais nenhuma informação. Eu preciso agora iterar esse array, passando por todas as posições e imprimindo elas. E aí sim vai ficar legal. Vamos ver então com essa modificação no toString. Vamos dar uma aumentada para vocês verem melhor. Vamos modificar esse cara aqui. Primeira coisa, então, vou jogar isso aqui para dentro de uma variável do tipo string, para a gente poder acumular. Então, joguei aqui. String saída igual a isso daqui. Agora ele vai imprimir a saída aqui. Só separei, né? Tá separadinho. Agora que eu já separei, eu posso preparar um laço. E eu vou iterar, vou usar aquele laço que eu gosto pra caramba, que é o laço do for each do Java 8, né? Aquele laço de iteração bem legal. Então, for. E aí a gente tem aqui o nosso laço montado. A gente vai iterar quem? A gente vai iterar o array de alunos. É isso que a gente quer iterar. Então, é ele que a gente quer varrer, passar por todos os elementos, né? Ele é de que tipo? Vamos dar uma olhadinha lá. Ele é do tipo aluno, né? Então, eu preciso de algo do tipo aluno para que eu possa passar por todos os elementos, porque cada elemento é do tipo aluno. Então, eu preciso de alguma coisa aqui. Eu vou chamar isso daqui de aluno, no singular. Então, aqui a gente vai ler assim, para cada aluno em alunos, para cada aluno no conjunto de alunos, a gente vai fazer saída mais igual aluno. Só que do jeito que eu estou fazendo aqui, vai ficar tudo numa linha só. Então, vou colocar aqui um barra N para pular de linha e vou adicionar aqui ao final um barra N também. Então, aqui eu vou colocar uma barra N. E aí ele vai pular de linha. Só isso daí, ele vai passar por todo mundo, vai iterar todo mundo, acumular. A gente sabe que esse cara daqui é um objeto do tipo aluno, mas ele tem um método toString implementado. Então, quando eu chamo ele para concatenar com uma string, ele já chama o método toString implicitamente. Então, isso aqui vai dar tudo bem. Compilei. Esse cara aqui não tem problema. Na hora que a gente executa o código novamente, olha só, vamos rodar. E, caramba, olha só o tanto de saída. Vou até maximizar isso aqui para vocês verem que ficou bastante coisa, ó. Parece um alarme, né? Ó, mas aqui, ó, aluno Robervaldo imprimiu. O resto, tudo nulo.
Só por uma questão de visualização momentânea, eu vou diminuir o tamanho do array, mas depois a gente volta a aumentar. Então, nesse momento, estava 100, eu vou diminuir isso daqui. Eu vou colocar, por exemplo, 10. Só para a gente conseguir enxergar melhor, para não ficar com tantos nulos aparecendo. Ficou ruim, né? Rodando novamente, olha lá. Agora a gente tem aqui 10 nulos e depois 9 nulos, né? 9 nulos. Então, a primeira posição foi preenchida. Isso aqui é legal, é muito bacana. Então, a gente consegue fazer dessa forma. Eu posso adicionar mais, né? Então, vamos experimentar aí, adicionar mais elementos e vamos ver aí o que acontece nessas saídas. Eu posso vir aqui agora, já que eu já adicionei um elemento dessa forma, eu vou pegar isso daqui e eu vou fazer agora a adição de forma anônima de um objeto, né? Eu não vou atribuir o objeto mais, eu vou chamar o construtor new aluno, e aí aqui eu vou passar o nome do aluno. Vamos colocar o nome aqui, Albertino. Só para não ficarem com saudade. Então, colocamos aí o Albertino. E aí eu vou colocar ele na próxima posição? Não, posso colocar, sei lá, na posição 5. Quis colocar na posição 5. São 10 espaços de aluno dentro de curso. Então, cada curso pode ter 10 alunos no total. Então, a gente restringiu só para uma questão de visualização. Depois a gente aumenta para 100, 1000, aí não vai ter problema. Mas, por enquanto, porque senão ele gera uma lista muito grande, né? Então, para não ficar essa lista muito grande, eu coloquei somente 10. Agora, se a gente rodar, olha só, eu consigo fazer isso. Ó. No primeiro momento, estava tudo vazio, ou seja, não tinha nenhum aluno matriculado nesse curso. Aí o aluno Robervaldo, que é o A1, foi matriculado na primeira posição. Então ele foi matriculado aqui, ó, na linha 16, foi matriculado. Aí depois a gente colocou mais um aluno na posição 5, colocamos o Albertino. Olha aqui, apareceu lá o Robervaldo, aí tem alguns nulos e o Albertino. E aí temos um problema, essa visualização tá uma birosca, tá muito ruim, porque com esse bando de nu aparecendo vai ser uma dor de cabeça e não tá legal, não tá bacana, a gente tem que melhorar isso daqui. Então vamos começar aqui a melhorar. Se a gente fizer uma filtragem aqui, a gente consegue não pegar os nulos, né? Então vamos ver aqui, if aluno não for igual a nulo, não igual a null, aí eu faço. Então, se o aluno não for nulo, eu adiciono ele na minha saída. Se não for nulo, eu adiciono ele na minha saída. Compilando esse cara, a gente só colocou esse if, na verdade, né? Só isso aqui que foi adicionado. Vamos ver agora rodando para ver o que acontece. Pô, legal. Ficou bem bacana, gente. Não tem mais esse problema de ficar aparecendo aqueles nu lá. Então, aqui ficou uma coisa interessante, porque eu posso voltar e colocar lá os meus, sei lá, 100 alunos que eu posso ter nesse curso. Compilei, beleza, tá tudo certo. Se eu executar agora, você não vai mais ver aqueles nulos aparecendo. Ficou bem jóia, ficou bem interessante, bem bacana. Eu posso agora continuar a minha brincadeira, né? Vou adicionar mais alguns. Então, vou adicionar aqui mais alguns alunos. Joséverson, eu não posso esquecer dele nunca. Vamos colocar aqui o Joséverson lá na posição 50. Eu estou jogando posições aqui que estou pensando, né? Não tem nada específico. Dionésio. Vou colocar o Dionésio agora na posição 100. Estou subindo aí bastante para a gente ver. E aí a gente compila. Compilação ok. Aí a gente roda. E aí a gente tem um erro. Se eu mostrar para você, olha só, a gente tinha criado lá o aluno, o Robervaldo. A gente fez o curso de mitologia baiana. Inscrevemos o Robervaldo no mitologia baiana. Inscrevemos o Albertino também no mesmo curso. Inscrevemos o Joséverson no mesmo curso,
E aí, quando a gente tentou colocar o Dionésio não pôde ser colocado, deu uma exceção. E a exceção é um array index out of bounds. Então, essa exceção daqui é uma exceção que está sendo tentado acessar uma posição fora do tamanho do teu array, ou para cima ou para baixo. E aí ele falou aqui que foi na posição 100, só que o tamanho é 100. Então, a posição foi 100 e o tamanho é 100. Se é 100, vai de 0 a 99. Não vai até 100. Primeiro problema que a gente pôde identificar. Como eu tenho acesso a todas as posições que eu quiser do meu array, eu tenho um problema, porque eu posso colocar qualquer número. Se eu posso colocar qualquer número, eu posso colocar um número que gere um array index out of bounds. É um problema. Isso não é legal, nem um pouco. Então, esse problema de poder acessar uma posição aberta do meu array não é legal. Não gostei disso. E você ainda vai ver uma outra possibilidade, né? Eu vou colocar esse cara aqui numa posição qualquer, vou colocar lá na posição 10. Então você vai ver que ele vai ficar aqui entre o Dionésio, vai estar no meinho do Albertino e do Joséverson, vai ficar entre os dois, compilando, rodando. Olha lá, realmente ele foi lá para o meinho deles, né? O Dionésio entrou aqui no meinho dos dois, ficou aqui. Só que agora, por exemplo, e se eu quiser apagar uma posição? Eu posso? Eu posso. Pior de tudo que eu posso. Eu vou escolher aqui o Albertino. Quero apagar o Albertino da minha vida. Então, o Albertino desistiu do curso, não quer mais fazer. E como que eu posso fazer? Bem, simples. Eu posso pegar exatamente essas linhas daqui e replicar. Só que ao invés de atribuir aqui um novo objeto, uma chamada anônima do construtor, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir null. Null é uma referência vazia a um objeto. Null. E aí, se você executar, compilou, executou, vamos dar uma maximizada para ver melhor, você vai ver que na penúltima execução, a gente tinha um Albertino na segunda posição, né? Como segundo aluno que se matriculou. E na última execução, você vai ver que o Albertino sumiu. E isso daqui pode acontecer. Só que eu posso fazer isso sem querer também, né? Então, esse apagar, ele tem que ser um pouco mais trabalhado. Ele não pode ser assim, apaga, né? Apago qualquer coisa. Não, eu tenho que saber o que eu apago, eu tenho que ver se o que eu estou apagando é o que eu quero, tem que ter algumas validações. Isso daí é o que a gente vai corrigir, então. A primeira coisa que eu acho importante a gente arrumar é uma característica muito legal do aluno dentro do curso, né? Aqui, eu posso tirar a visibilidade desse cara, eu posso diminuir a visibilidade. A gente está aqui com uma visibilidade patch default, que é a visibilidade padrão do pacote, ou seja, dentro da mesma pasta, né? Ele consegue enxergar porque todo mundo está dentro da mesma pasta, beleza. Se tiver fora dessa pasta daqui, ele não consegue enxergar. E aí, legal, é isso daí que eu queria. Só que eu ainda tenho esse problema de poder acessar as posições, os índices. Eu não quero mais que possa ser acessado os índices. Porque quando eu acesso o índice, eu posso colocar qualquer valor. E eu não quero mais deixar o usuário ter que escolher, coloca na posição 0, coloca na posição 5, coloca na posição 27. Não quero. Eu quero que o usuário chegue para mim e fale assim, olha, coloca esse aluno aí. E o meu programa se vira e coloca o aluno. É isso que eu quero. Então, essa ideia do se vira e coloca o aluno, eu acho importante. Para tanto, a gente tem que encapsular esse cara, a gente tem que diminuir a visibilidade dele. Então, o primeiro passo, e eu acho que o mais importante, que a gente deve fazer nesse momento, é fazer aqui o encapsulamento desse array. Como que eu encapsulo esse negócio? Você vem aqui e escreve private. Pronto, está encapsulado, já era.
E aí agora você fala, tá encapsulado, que legal, beleza, é só isso? Não, não é só isso. A partir desse momento, né, vamos compilar esse cara daqui, compilou, tá tudo bonito. Se você tentar executar esse cara, executar, eu nem compilei ainda, ó, vou executar. E aí você vai ter aqui o erro do Illegal Access Error. O Illegal Access Error é quando eu tenho uma visibilidade mais restrita e eu estou tentando acessar esse objeto. Eu não tenho permissão de acessar ele por conta da restrição de visibilidade. Nesse caso daqui, ele fala, ó, a classe usa curso está tentando acessar o campo, né, o atributo privado alunos dentro de curso. E não pode. Por quê? Porque ele tem visibilidade privada. Privada é só dentro do próprio. E aí eu falo assim, beleza, isso daí é show de bola. Era isso que eu realmente queria, que isso daí acontecesse. Então, dessa forma, eu consigo fazer o quê? Eu consigo limitar para que ele não coloque o valor. Só que, quando eu restringo o acesso, eu preciso fazer o quê? Fazer um método acessor. E é isso que a gente vai fazer. A gente precisa fazer um método acessor. Então, vamos fazer um método acessor para tomar conta desse atributo do tipo array que a gente colocou como privado. A gente vai ter que fazer um set alguma coisa. Então, vamos montar esse cara aqui. A gente já tem o set descrição. A gente vai fazer aqui um public void set, o nome é alunos, set alunos. E aqui a gente vai ter um array de alunos que a gente vai passar. A gente pega o tipo, né? Coloca aqui. É isso que a gente sempre faz, né? E aí eu falo para vocês, esse negócio tá estranho, né? Ficou esquisito. Eu vou ter que passar agora um array de alunos. Putz grila, né? Vai ser muito zoado. E aí ele vai criar referência a esse negócio. Putz grila, ficou zoadíssimo. Não gostei, eu pessoalmente não gostei. Eu acho que não fica legal fazer esses 7 alunos dessa forma. Fica estranho, né? Eu vou ter que ir lá no meu método principal, no meu programa que usa, eu vou ter que pegar, criar um array do tipo alunos e adicionando os alunos lá e depois passar esse array todo. Não é algo muito convencional de se fazer. Ainda estou imputando ao usuário, estou dando para o usuário a responsabilidade de saber quantos alunos ele vai ter que fazer. Ele vai ter que saber usar array. Ele pode não saber, né? Ele pode simplesmente ser um usuário mais simples, ele não sabe usar array. Ele vai ter que usar array para poder cadastrar aluno. Por que eu não crio uma camada de abstração para ele, né? Então, por que eu não faço alguns métodos que ajudem? A gente pode fazer aqui um add aluno, por exemplo, aí a gente adiciona um aluno por vez. É um add aluno, né? É um adiciona aluno, ou somente adicionar, né? Pode ser qualquer coisa do tipo. Sei lá, você poderia chamar aqui de add aluno, aí ficaria no singular, você adiciona um aluno, e aí você não passa mais um array. Você passa simplesmente um aluno. Eu acho que fica bacana aqui, né? Pode ser alguma coisa assim. Não sei esse add aluno. Eu sou muito aportuguesado para fazer em inglês algumas coisas e gosto de inglês em outras coisas. Vou chamar de adiciona simplesmente. Adiciona aluno aqui. Porque no curso a única coisa que eu posso adicionar é aluno. Beleza. E aí, como que eu vou adicionar aluno? Eu posso chegar aqui e falar lá que o meu alunos, né? Então aqui o this.alunos, ele vai receber um aluno. Não dá. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque isso daqui é um array. E isso daqui não é array. Mas os dois são do mesmo tipo, né? Esse é um array de aluno, isso daqui é aluno, né? Mas esse cara daqui precisa de uma referência. E agora vem a pergunta: que valor eu coloco aqui? Em qual posição eu vou colocar esse aluno? É uma pergunta maravilhosa. Em qual posição eu vou colocar esse aluno? Bem, eu não sei qual posição colocar. Isso é uma verdade. Eu não sei em qual posição colocar. Peraí, você sabe, né? A gente sabe.
a gente tem que colocar esse aluno na primeira posição nula, na primeira posição disponível, na primeira posição vazia. E qual que é a primeira posição? Ah, primeira posição vazia. Bem, dá para a gente testar. A gente já fez algo similar hoje, né? Se você der uma roladinha para baixo aqui no código, ó, a gente já fez algo muito similar, né? Muito similar. De tão similar, vou fazer isso aqui, ó. Ctrl C. Vou jogar aqui, ó, Ctrl V. Aí eu vou pegar esse negócio aqui e vou colocar aqui. Alguma coisa assim vai ser. Só que agora eu não quero mais fazer quando não for nulo. Eu quero fazer quando for nulo. Uma posição que é igual a nulo. Posso testar dessa forma. Legal, posso testar. Então, vou testar agora se ele é nulo, né? Se ele é nulo, eu farei isso daqui. Só que agora eu estou fazendo aqui uma iteração com o for each, né? Com o for each eu tenho o objeto direto, então eu não posso. Opa, aqui ó, um probleminha. Mesmo nome, né? Ficou estranho. Vou chamar esse cara aqui de A. Tirei lá só A. Então, estou testando se a posição do array é igual a nulo. Se a posição desse elemento dentro de alunos for nula, eu vou falar o quê? Eu vou falar que ela, então, essa posição, recebe esse valor daqui. Como é tudo referência, vai ficar tudo beleza, ele vai enxertar isso daqui. Se eu fizer isso daqui, olha que top que vai ficar o nosso programa. Compilou, né? A gente já tem aqui o adiciona. Eu vou comentar algumas linhas, eu vou deixar isso daqui comentado e depois a gente vai mudando, né? Então, eu vou pegar aqui e fazer o primeiro caso. Então, eu vou comentar daqui para baixo. Então, daqui para baixo, eu vou colocar lá um comentário, porque a gente não tem isso aqui ainda, né? Só para a gente visualizar. Está tudo comentado. Eu não posso mais simplesmente chegar e falar assim, alunos, e colocar a posição. Eu não posso, né? Poxa, como que é mesmo agora? Adiciona. Adiciona a 1. Então, a gente vai aqui colocar para adicionar o A1, que é o nosso aluno. E aí, a gente vai ver que legal que ficou. Ó, compilou, executou, e aí ficou estranho. Ele não adicionou. E aí, ele não adicionou. E aí, ficou esquisito. Aí falou, bom, esse adiciona não funcionou, né? Não deu para pensar nessa forma assim. Essa forma de tentar pegar e colocar na primeira posição nula ficou zoada, né? Se a posição é igual a nulo, eu atribuo o aluno para ela. É isso, né? Não tem mais o que reclamar. É simples desse jeito. E não deu certo. Bom, tem outras formas. A gente pode pensar em outras formas de fazer. Uma outra forma que é interessante seria se eu pegasse agora, eu pego e uso uma variável para controlar a posição que eu quero inserir. Acho que fica legal. E qual que é o problema de você fazer esse tipo de coisa, né? Bem, ele tem um problema. Pensa comigo, olha só. Se isso aqui funcionar, eu vou pegar a primeira posição é nula e vou atribuir um valor para ela. Aí ele vai gerar a segunda posição, a terceira posição, a quarta posição, a quinta posição, a sexta posição. Ele vai, todas as posições nulas, ele vai colocar aluno. Sorte que não funcionou, porque senão a gente teria aí 100 valores preenchidos com o mesmo aluno. E aí eu lotaria um curso com 100 inscrições do mesmo aluno. Ficaria esquisito. Vamos mudar, então, essa estrutura. Essa estrutura não funcionou. Vamos tentar fazer agora essa estrutura com um for convencional. Vamos ver. E aí a gente teria aqui um int atual igual a 0, atual
menor que alunos.length. E aí eu vou colocar aqui atual mais mais. Beleza, tá funcionando aqui, atual mais mais. E agora eu vou testar se alunos na posição atual for igual a nulo, eu vou pegar alunos na posição atual e atribuir aquele aluno dali. Então, beleza. Isso aqui, teoricamente, funcionará. Trocar galhos por bugalhos. Vamos ver a diferença. Esse cara compilado, bonitinho. E a gente vai rodar agora o nosso programa. E aí, voilá, agora a gente tem o mesmo erro. A gente tem 100 vezes o mesmo aluno dentro do curso. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que esse laço pare de ser executado assim que ele achou uma posição vazia, ele atribuiu o aluno para lá. Legal. Vou fazer então da seguinte forma. Vou pegar e colocar um break. Bom, não necessariamente precisa ser um break. Um break, ele estouraria esse laço de fora daqui. E aí ele cairia aqui, passaria por essa linha em branco, para cá e terminaria o meu método. Mas eu posso finalizar o método agora. O método, ele é void, né? Então, ele não tem retorno. Mas ele tem a possibilidade de usar um return, ponto e vírgula. Não está retornando nada. Ele simplesmente falou, retorna, volta para a execução do método. Também é uma boa possibilidade. Compilou, executou, né, no outro, executou, vamos ver. E aí, beleza, agora funcionou, ele inseriu apenas uma vez. Vamos tentar trocar, né? Agora a gente coloca aqui os adiciona para os novos. Então, adiciona. Eu quero ver se funcionará exatamente igual ao outro, né? E aqui a gente vai fechar esse, fechar o próximo, fechar mais um, e aqui fecha o último. Vamos compilar e ver. Compilou, executando, funcionou. Ele adiciona. Em que posição? Não sei. Não sei. E aí eu posso mostrar para você. Vamos ver a posição que está realmente sendo adicionado aí os alunos, né? Vou mudar só isso daqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse cara, eu quero ver se ele adiciona uma posição vazia, né? Se você rodar isso daqui, compilou, rodou, você não vê essa posição vazia aqui sendo inserida. Eu vou tirar, né, dentro lá do curso, eu vou tirar esse if daqui, eu vou comentar ele lá no toString, só para a gente ver a ocorrência. E, obviamente, eu vou diminuir o tamanho, né, para 10 para poder aparecer. Então, compilou só para a gente diminuir, para a gente ter essa visualização. Executou. Olha só que legal. Então, vamos ver as execuções, né? Curso lá, não tinha ninguém matriculado, matriculando o Roberval, matriculamos o Albertino, aí depois do Albertino a gente atribuiu o null, aí a gente atribuiu o null não foi cadastrado, aí a gente pegou, atribuiu o Joséverson foi. Na verdade, ele jogou o null para cá, ele jogou o null aqui em cima desse. Quando ele fez isso daqui, depois ele encontrou a primeira posição vazia, o Joséverson. E aí foi para cima lá do nulo. Depois o Dionésio, a gente adicionou ele. E aí, beleza, ele está indo na ordem. Então, está funcionando isso daqui. Então, a gente criou agora, nesse momento, uma camada de abstração para colocar os valores dentro do nosso array. Beleza, é ótimo isso daqui, está funcionando muito bem, mas não é performático, né? Isso daqui não tem performance. E por que que não tem performance? Porque se eu tiver 10 elementos, ele vai tentar adicionar um elemento, ele vai ter que passar por 10. Se eu tiver 100 elementos, ele vai ter que passar por 100. Então, quando eu faço o adiciona,
ele vai ter que Isso, tentar achar uma posição vazia e inserir esse cara. Diga! Fala, isso Valerinho! é Foi Valerinho? tipo, é limitado? Você quer dizer que não tem performance porque é limitado? Ele não tem performance porque cada vez que ele insere um elemento novo, ele tem que passar por todos os elementos do array. Ah, Literalmente. Toda vez ele tem que passar por todos os elementos do array. Toda vez. Funciona. Você viu que funciona muito bem, né? Mas, é, é que, assim, uma sugestão, não sei se isso faz sentido, ter guardando uma variável a última posição. boa, Isso, gostei. Vamos fazer isso então. Guardar numa variável a posição. Posição atual que eu vou inserir, né? é a última posição, né? Tipo, você inseriu nessa, agora que está disponível é a próxima. Você vai usar a próxima. Beleza. Perfeito. Adorei sua ideia. Sua ideia foi fenomenal. Vamos então colocar agora uma variável para controlar a quantidade de alunos. Então, vou criar aqui uma variável que controla isso para a gente. Vou deixar ela privada, porque eu não quero que ninguém tenha acesso a ela externamente. Private int total de alunos. E ela vai começar em 0. Porque quando a gente começa, a gente não tem aluno, né? Então, começa aqui, total de alunos. E aí, olha só, eu vou deixar esse código, eu vou tirar aqui os espaços, só para ficar mais juntinho, né? Mas eu vou tirar esses espaços e vou deixar esse código daqui comentado, só para ter ele aqui. Então, só para ele ficar, e agora, com a utilização da variável de controle de posição, né? Então, agora a gente vai fazer lá uma de contagem, né? E eu acho que fica bem interessante. Eu preciso fazer um laço? Eu acho que a gente não precisa fazer um laço. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e falar diretamente que alunos na posição, vou colocar aqui uns espaços para a gente ver, ó, total de alunos é igual a aluno. Estou colocando ele naquela posição. Depois que ele fez isso, alunos mais. Eu adiciono um a ele. E aí ele vai pegar uma nova posição. E aqui, beleza, a gente não tem mais laço. Então, a gente tinha um laço para tentar resolver alguma coisa e a gente descobriu que com uma variável não precisa mais utilizar o laço. Perfeito. Ó, a gente economizou a cada iteração, cada adicionar de um novo elemento no nosso array, a gente economizou varrer todo ele. Isso daí ficou muito legal. Agora, adicionar, eu vou lá na posição, pum, coloco. É uma ação instantânea. Não é uma ação que vai ter que varrer todo o array toda vez. Ficou legal. Isso aqui eu gostei. Vamos ver o funcionamento desse cara. Vou rodar o nosso programa aqui e a gente vai ver o que acontece. E aqui o nosso programa ele está com 100 posições, né? Eu vou fazer aqui ele diminuir de tamanho, só para ficar mais fácil. Só para ver aqui 10. Só para não passar muito, para a gente visualizar se ele não está deixando buracos, lacunas, né? Compilou, executou, e olha lá, como vê lá o processo. Não tinha ninguém matriculado, a gente criou o curso, estava sem ninguém. Aí a gente cadastrou o Robervaldo, que foi a primeira pessoa que a gente adicionou, que foi o tal do A1, né? Depois a gente adicionou o Albertino. Após adicionar o Albertino, a gente foi lá e adicionou um nulo. Então, aqui é um nulo. Adicionamos nulo. E depois a gente adicionou o Joséverson. Agora você viu um nulo. O nulo foi adicionado. Aí depois a gente adicionou o Dionésio. O Dionésio foi adicionado, mas o nulo continua lá no buracão lá, ó. Fez um buraco na sequência, né? A gente tem esse problema. Precisamos resolver isso daí. É um problema que é simples de ser resolvido, né? Tá bem na cara aqui o que a gente pode fazer. Eu não posso adicionar se esse cara daqui for nulo. Então, se não vier nada, eu não posso adicionar. Então, a gente pode pegar e fazer um tratamento para isso daqui. Tem várias formas, né, da gente poder fazer esse tratamento. Mas eu acho que lançar uma exception sempre é legal, é uma coisa bacana para a gente lidar.
Então, eu vou fazer um teste aqui. If aluno igual a null, eu vou lançar uma exception. Throw, lançar, new, ilegal, argument, exception. E aí eu lancei uma exceção. O aluno não pode ser nulo. Aluno não pode ser nulo. Se passou por isso, posso adicionar o aluno? Pode. Compilei aqui, beleza, atualizado. Agora a gente vai ter que ter essa exception aqui acontecendo. Mas é a nossa exception para avisar para quem for utilizar a nossa classe que isso daqui, né, essa ação não é uma ação que deva de ser feita. Não podemos aceitar isso aqui. Então, executando, a gente teve lá uma exception gerada. Ilegal argumento exception, aluno não pode ser nulo. Perfeito! Está aí, lançamento de uma exceção nossa. Opa, o aluno não pode ser nulo, então quer dizer que eu não posso adicionar null. É isso? Então a gente pode vir aqui e agora não tem mais exception acontecendo. Comentamos essas linhas, tá tudo certo. Compilou, executou, olha lá, bonitinho, os 4 adicionados na nossa lista. Tá aí, feito uma brincadeira bem legal. Só que a gente tem mais coisa, né? A gente começou a brincar aqui, mas quando eu criei esse bendito array e coloquei ele como privado, a gente teve vários problemas, porque eu não consigo apagar mais alunos, né? Eu não consigo apagar alunos. Eu não consigo acessar uma posição. Eu não sei quantos alunos estão cadastrados. Quantos alunos eu tenho cadastrado? Não sei. Não tem essa informação. E aí, a gente pode começar a fazer algumas verificações. Por exemplo, né, só para a gente brincar aqui um pouco. Opa, nesse cara. Vamos brincar aqui fazendo o seguinte. Huguinho, Luizinho, Zezinho. Eu tenho assistido muito DuckTales. Donald, Margarida, não sei como se escreve, Boing. Acho que é assim, Boing. Adicionei mais 6 pessoas. Vamos ver aí o que aconteceu. E mando imprimir lá no final. Compilou, executou. Perfeito, colocamos 10 pessoas dentro do nosso curso. E aí você quer ver dar problema? A gente vai fazer agora mais uma inserção. A gente vai tentar adicionar mais um. Vamos tentar adicionar a senhora patológica. Compilou, executou, e aí a gente tem um array index out of bounds novamente. E aí o que aconteceu com esse array index out of bounds? Na posição 10, a gente tentou colocar um valor na posição 10, só que o array ele tem tamanho 10. Ou seja, ia de 0 até 9. Não dá. Ele tentou acessar uma posição inválida. A gente tem que controlar o tamanho da lista. Aqui eu estou colocando 10 direto aqui, mas será que essa é a melhor forma de controlar? Eu acho que a gente poderia pensar assim, eu vou colocar aqui uma variável para controlar isso. Eu acho que é interessante a gente ter essa informação do tamanho para a gente ver. Acho que fica bem legal. Vou, então, pensar nessa saída. Vou seguir essa lógica. Vou criar aqui, então, mais uma variável. Private ela inteira também.
tamanho. E aí eu vou dizer que é igual a 10, beleza? Tamanho igual a 10. Agora eu vou criar aqui tamanho, para eu poder manipular isso daí. Agora fica mais fácil só para a gente brincar, né? Eu mudo aqui, vai mudar em todo o resto do programa e tá tudo certo. E a gente vê aqui uma variável que vai ser significativa para a gente. Ficou legal, eu posso fazer isso daqui. Bom, agora eu preciso verificar, antes de tentar adicionar, eu preciso verificar se a minha lista não está cheia, né? Então eu preciso fazer um teste aqui. If alguma coisa, e aí, se for, vou lançar uma exceção, dizendo que a lista está cheia. New illegal argument exception. A lista de alunos está cheia. Então, a lista de alunos está cheia. E aí, o que eu preciso testar? Eu preciso testar se a próxima posição, ou seja, se o total de alunos, que é exatamente a quantidade de alunos que eu tenho cadastrado, que é a próxima posição que eu vou inserir, se o total de alunos é igual ao tamanho da minha lista. Se for igual ao tamanho da minha lista, vai lançar exceção, porque a lista está cheia. Vamos compilar esse cara. Então, agora eu estou tratando com o exception, né? Ele vai lançar exceções, e aí a gente vai ver aqui, rodando, e aí legal, não é mais uma tentativa de inserir uma posição inválida. É um ilegal argumento exception. A lista de alunos está cheia. Então, ele conseguiu colocar até o Boeing, mas na hora que ele tentou inserir a patológica, deu pau. Parou ali. Perfeito. A gente consegue, então, fazer esse controle. Eu sei que não posso adicionar isso daqui, porque a minha lista encheu. Não tem mais vaga para isso daí, né? Tá lotado. A gente fez, então, tratamento para nulidade, tratamento para lista cheia. Eu acho que são dois tratamentos legais que a gente pode fazer aqui. Ficou? Ó, bacana. Então, a gente já teve aí duas características bem legais de chegar e falar, não pode passar um null para adicionar na minha lista, e também, quando a minha lista não tiver mais caselas vazias para colocar novos alunos, eu também tenho uma exceção que é lançada. Olha, lotou a lista, você não pode encher a lista. Agora, eu acho que seria interessante a gente ter noção de quantos alunos a gente tem, né? Então, acho que pegar essa quantidade de alunos, eu acho que é bem interessante. Eu acho que, na minha opinião, se torna algo bem legal. Eu acho que vai ficar bem bacana. Pensando bem nisso daqui, fica bem simples de você imaginar o processo que a gente está fazendo. Então, a gente precisa pegar uma informação, que é o total de alunos, e devolver essa informação, que é literalmente o tamanho da nossa lista, né? A gente poderia devolver essa informação. Tomar cuidado para não confundir com tamanho. Esse tamanho é o tamanho real dela. Ela tem capacidade de 10, mas o total de alunos a gente tem aqui dado pela variável total de alunos, né? Então, dá a diferença aí. E isso daí é importante para a gente. Eu acho que para quem vai utilizar, né, pode ser lá, pegar quantidade total de alunos, quantidade de alunos, tamanho, né? Só que você só tem que lembrar que tamanho não é essa variável, é essa daqui. Essa aqui é o nosso tamanho máximo, né? É o nosso limite. Então, só tomar cuidado para não confundir. Só para não, eu acho que não ter problemas, eu vou chamar isso aqui de limite. Acho que vai ficar mais... Nesse caso aqui, eu acho que vai ficar mais significativo, só para não ter problemas de confundir, né? Limite. Porque eu posso vir aqui e criar, então, né? Vamos criar um método que devolva o tamanho dessa lista. Então, public, ele vai devolver uma informação numérica, então é um int. E aí, agora, com esse int, eu consigo pegar agora o tamanho, por exemplo. Posso chamar de tamanho.
E aí esse cara retorna a informação do total de alunos que a gente tem cadastrado nela. Acho que fica legal, dá para a gente ter aí algumas informações. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui de interessante. Para que eu não precise ficar chamando esse tamanho toda vez, eu vou colocar no meu toString, eu vou colocar essa informação. Só por conta disso, beleza? Vou colocar aqui numa outra linha. Uma informação. Total de alunos matriculados. Tá aí. É essa a informação que eu quero colocar aqui. Que é o total de alunos. Se eu precisar chamar lá o get tamanho, eu quero chamar depois só para conferir. Mas agora, com isso daqui, ele está saindo na nossa impressão. Então, cada vez que eu mando imprimir, ele vai sair essa informação para a gente. E aqui, ó, saiu aqui o total de alunos. Vou colocar lá um /n, né, que ele não pulou de linha. Aqui um /n, só para ele pular de linha. Compilou. Esse cara rodou o outro. Legal. Agora, você vê lá, total de matriculados, 10. Então, vamos ampliar aqui para a gente ver. Começa a nossa lista, total de matriculados, 0. Matriculado, 1. Matriculados, 2. Matriculados, 3. Matriculados, 4. Aí a gente colocou mais 6 de uma vezada só. Matriculados, 10. Está lá. E ele veio, imprimiu os 10 matriculados aqui e funcionou. Perfeito. Eu quero ver se o tamanho está tudo ok. Só de frescura eu vou imprimir o tamanho junto, para a gente ter certeza disso daí. Então, eu quero imprimir o tamanho. Então, eu vou imprimir A1 e o A1 ponto tamanho. Só isso daqui para ver, né? Fazer essa... Não, não era aqui, né? Era C1. Tá aí, belezinha. Agora eu vou colocar para a gente ver se está saindo certo. Estou chamando de novo, né? Só para ver se sai a mesma informação. Para ver se não tem nenhum problema na hora que eu estiver fazendo isso daqui. Então, para a gente ver se está tudo ok. Se a gente for dar uma olhadinha agora, eu tenho aqui do lado do nome, ele vai aparecer o número, né, do curso, ó, 0, 0. Beleza, tá tudo zerado mesmo, né? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 10, 10. Ok, tá batendo, as informações estão certas. Exatamente, Lucas, porque senão o que acontece? Eu posso fazer, mas só que aí eu vou ter que passar um array, e aí eu vou ter que ler um array de alunos, eu tenho que passar para essa pessoa que está usando aqui, que ele tem que criar um array, adicionar um array de alunos, adicionar todos os alunos e depois passar esse array de alunos para mim? É estranho, né? É meio esquisito ter que fazer isso. É uma utilização não tão... eu acho que fica meio fora de mão, né? Ela não é tão simples de ser percebida. Daqui a pouco você tem que mandar um manual de utilização do pro cara de como que ele vai utilizar a sua classe. E aí fica meio confusa. Agora, com adiciona, ele sabe que curso tem aluno, ele adiciona aluno. Acho que fica legal. E ele vai adicionando. Se ele adicionar alunos demais, vai bater a informação na verdade, como é? Do tamanho, né? Então, ele vai chegar lá, opa, cheguei no meu tamanho máximo aqui, não posso adicionar mais de 10. E é bem mais simples você verificar dessa forma, né? E aí ele vai adicionando e adicionando. E aí a gente vai chegar na solução de não ter problemas mais de adicionar também. Mas isso aí mais para frente. A gente vai criar essa solução maluca aí. Mas, inicialmente, eu acho que ficou bem tranquilo isso daqui, né? A gente fez aqui um toString
e eu coloquei esse total de alunos matriculados só para a gente ver se estava batendo, perfeito. Como eu estou utilizando lá do outro lado, eu vou deixar esse cara comentado por enquanto. E aí, por causa da exibição, para não ficar tão conturbada, vou tirar aqui os nulos, né? Então, compilei. Os nulos não estão aparecendo mais. Perfeito. A gente já não vai visualizar mais nulos, né? Eu acho que fica legal. Ainda não está muito bom, mas tudo bem. E você vai entender o porquê que eu vou falar que isso aqui não está muito bom. Toda vez que eu imprimo, eu tenho que varrer o array todo. Toda vez que eu imprimo, eu tenho que varrer o array todo. Toda vez que eu imprimo, eu tenho que varrer o array todo. Não é legal. Não é legal. Se eu não tenho nenhum elemento, ele vai varrer o array todo e não vai imprimir nada, que é o primeiro caso quando eu crio o curso e eu mando imprimir o curso. Essa solução, então, funciona? Funciona. Ela é boa? Não, não é boa. Ela não é boa para a gente, ela não é performática, né? Então, não estou gostando disso aqui. Vamos dar uma ajeitada nisso daqui, para que a gente não precise passar por todas as posições do array. O meu array ele vai até quanto? Bom, até o total de alunos, né? Então, eu vou fazer um for. Eu vou deixar, novamente, vou colocar isso aqui em comentário para a gente ter, né? Essa informação, mas eu não vou utilizar ela. Agora, vamos fazer um for. For, a gente vai precisar de um laço de iteração, sim. A gente vai precisar ainda dele, mas eu não quero fazer com que ele passe por todo o array. Eu quero que ele vá somente no que é necessário. Então, vamos colocar aqui, ó, int posição atual começando em 0. Então, posição atual igual a 0. Aí a gente colocaria aqui atual menor que o tamanho do array, alunos.length. Atual mais. E aí a gente vai fazer esse negócio daqui. É isso que a gente vai fazer. Só que na hora que a gente está fazendo isso daqui, a gente ainda está passando pelo array todo. Como que eu posso não passar pelo array todo? Bem, eu tenho que ir até a quantidade total de alunos. Não, menor que a quantidade total. Porque se a quantidade total é 0, quer dizer que eu ainda não cadastrei nenhum. Então, é menor que o total de alunos. Eu comecei com o for each e eu gosto muito dele, mas a gente tem que ver também custo-benefício. O for each, ele itera todo mundo. Esse cara, do jeito que está, ele itera somente o que tem. Então, a gente começa agora a ter ao invés de ter que ir de 1 até o tamanho do array, eu vou de 1 até a quantidade de elementos que eu coloquei dentro. É diferente. Se o meu array ele fica mais vazio, é mais rápido ser executado isso daqui. Justamente porque a gente está utilizando a variável que foi dado como ideia lá do Valério. Então, a gente utilizando a variável de controle, a gente está fazendo isso daqui de forma mais rápida. Para o usuário, não vai mostrar nada, né? Opa, aqui já não é aluno, é alunos na posição. Alunos na posição atual. Só para corrigir, né? Tem que usar o índice de referência então, aqui. Isso já melhora a performance já? Pra caramba. Porque se você estiver utilizando um array de 10, cara, 10 não vai fazer diferença. Mas na hora que você estiver usando um array de 10.000, faz diferença. Aí um array de 10.000, toda hora que você for imprimir, ele tiver que imprimir esses 10.000, mesmo que você só tenha um, ele tem que passar pelos 10.000. Não importa a quantidade, você pode ter nenhum. Você não tem nenhum aluno cadastrado, só cadastrou o curso. Ele vai passar pelos 10.000. E aí ele iria passando um a um e testando. É nulo? É, então não faço nada. É nulo? É, não faço nada. Mas ele vai fazer isso 10.000 vezes. E isso é que eu não quero, porque agora, com o total de alunos, quantos alunos eu tenho? Nenhum. Então, de 0 menor que 0, ele não vai fazer nada. Parou aqui. Então, ele não executa nenhuma vez. Isso daqui é rápido pra caramba. Então, ele vai executar a quantidade de elementos que tiver inserida dentro do teu array. Começa a ser mais performático. Quando o array está cheio, não tem o que fazer, vai ter que passar por todo mundo. Mas se o array estiver vazio,
aí você tem performance nisso daí, aí você ganha. Então, de acordo com a quantidade, você vai ter mais performance ou menos performance, né? Se tiver cheio, menos, e aí, se tiver vazio, mais performático, né? Essa daí é a ideia. Para o usuário final que estiver vendo, né, executando o programa, é transparente, ele não sabe que você mudou de um for each do Java para um for até a quantidade. Esse daqui é o pior caso, ele está passando por todo mundo, mas tem todo mundo. E aqui é o melhor caso, que é zero. Ele não está passando por ninguém. Por quê? Porque não tem ninguém. É zero aqui, ele não vai passar. Ó. O zerinho daqui garante isso daí. Vai até zero. É zero, não tem mais ninguém. Tem um, é uma vez que ele vai passar no array. Dois, duas vezes. E aí a gente tem um trabalho muito importante de pensar e manter, e aí a gente vai discutir bastante isso daí ainda, que eu tenho que manter os meus dados todos agrupados de um lado, eu não posso ter lacunas. E aí, por que, que eu não posso ter lacunas? Porque eu estou indo até a quantidade de alunos. Se eu tiver lacunas, eu posso ter uma quantidade aqui e uma outra aqui com espaço no meio. Ele não vai saber pular. E aí ele vai imprimir esse nulo e não vai até o final de verdade. Ele vai até -1, por exemplo, se for uma lacuna, né? Um valor nulo. E é isso daí que a gente tem que pensar nesse momento. E é o que a gente fará na próxima aula. A gente comandará e controlará isso daí. E essas inserções são bem legais de serem controladas.